Hoje nós iremos escutar a história de Jeane, uma mulher que Deus escolheu como coluna, como guerreira para sua casa. E por conta da sua posição de fé e perseverança no Senhor, ela não abriu mão de ver as promessas do Senhor se cumprindo fielmente sobre a sua vida, sobre o seu esposo e sobre seus filhos. Jeane entendeu que a sua batalha não era contra pessoas, não era contra o seu esposo. A sua batalha era contra principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Há um mundo invisível que nós não podemos ver. E ela não usou as armas visíveis, mas ela foi até Cristo e aprendeu do Senhor como ter estratégias, como ter sabedoria, como ter uma posição de serva, o que ela deveria fazer. E ali o Senhor lhe deu olhos de águia. E Jeane começou a batalhar no reino espiritual. Mesmo que todas as circunstâncias, mesmo que as pessoas ao seu redor dissessem que era impossível vencer, Jeane escolheu crer e confiar no Deus do impossível. E vocês vão ver agora o final dessa história. Ela disse que nenhuma arma poderia prevalecer sobre a sua casa, porque ela não vinha na sua força, nem no seu poder, mas ela vinha em nome de Cristo, o nome sobre todo nome, o nome que o inferno treme quando escuta. Vamos nos inspirar nesta mulher e entender que a nossa casa, ela é do Senhor. Vamos profetizar, vamos conclamar que nenhuma ferramenta, nenhum mal poderá nos atingir, porque sobre os umbrais das nossas portas está o sangue carmesim de Jesus. Então, queridos, aproveitem, se emocione, se encha de fé e vá à luta e conquiste e diga: a minha casa pertence ao Senhor e grandes coisas eu verei a mão de Deus fazer. Aproveitem. Olá, meu nome é Jeane, eu sou casada há 16 anos e tenho 2 filhos, um rapaz de 15 anos e uma moça de 9 anos. E eu vou estar contando para você um pouco do meu testemunho. Quando eu conheci meu esposo, eu estava afastada dos caminhos do Senhor, ele já era do mundo. Eu me juntei com ele, nós namoramos mais ou menos um ano, eu engravidei e nós resolvemos nos juntar. E nisso meu esposo ele tinha um vício muito grande de jogar baralho, dominó. Eu costumava dizer que ele tinha todos os vícios juntos. E eu ficava muito sozinha, que ele gostava muito de estar com os amigos dele, mas ele sempre terminava o joguinho dele, voltava 11 horas, meia-noite para casa. Até que ele começou a se envolver com outros tipos de vício. E eu não sabia. E ele começou a usar drogas. E ele começou a chegar bem mais tarde em casa. Ele chegou a esquecer de vir para casa. E se resumia nisso a minha vida. Meu filho, pequeno, ele gostava muito de estar com os amigos. Eu fazia tudo muito sozinha. Eu ia pro mercantil só. Eu vivia só. Eu só tinha a companhia dele quando ele chegava na hora de dormir, se ele lembrasse de chegar em casa. E isso ele foi indo pro fundo do poço. Às vezes eu ia atrás dele, deixava meu filho com a minha prima para poder saber onde era que ele estava. Foi uma vida de muito sofrimento, porque eu não queria aceitar e ficava lutando, ficava indo atrás. E isso ele foi indo pro fundo do poço, até que ele começou a vender as coisas dele. Já estava acabando com coisas pessoais, perfume, tênis, as ferramentas que ele trabalhava. E eu fui procurar ajuda de um pastor de uma igreja. E aí ele foi na casa da minha casa, conversou comigo, conversou com meu esposo, e meu esposo estava vendo a situação que ele estava chegando, ele realmente queria sair dessa vida.
E nós fomos para a igreja. Eu me lembro desse dia que o pastor foi nos fazer uma visita e ele disse que iria aceitar Jesus. Eu olhei assim, impressionada, eu não esperava, porque a gente foi para a igreja, foi tudo muito rápido e ele aceitou ali. Só que eu trabalhava e ele precisou ficar trancado dentro de casa, porque ele não queria se internar. E eu, toda vida que eu ia trabalhar, eu trancava ele dentro de casa, ia trabalhar, deixava tudo ali para ele, almoço feito, lanche. A mãe dele tinha outra chave, e quando eram os dias de oração na igreja, a mãe dele ia lá buscar ele, levar para oração. E foram um total de 30 dias até que ele se sentiu liberto e começou a não ficar mais trancado em casa, começou a ir atrás de trabalho. E nós ficamos na igreja, ficamos firmes por mais ou menos um ano. E aí é onde vem realmente a minha história. Eu estava tão certa que ele estava liberto, que ele não ia voltar mais para aquela vida que ele tinha, porque ele chegou no fundo do poço e ele mesmo se desesperou para querer sair, que eu não vigiei muitas coisas. Eu comecei a dar ouvidos às pessoas falando mal de alguma atitude do pastor, e ele também do lado. Qualquer problema que eu tivesse emocional dentro da igreja, eu falava para ele. E isso ele foi alimentando no coração dele esses sentimentos ruins, essas coisas ruins que as pessoas falavam do pastor. Nós começamos a faltar ao culto porque estávamos cansados, e eu tinha plena certeza que ele não ia se afastar. Ele era obreiro na igreja, eu não era, por causa do meu trabalho. E ele, eu lembrava que eu sentava ali e ficava vendo ele com a salva. E eu ficava tão agradecida a Deus, mas eu não vigiei. E aí ele começou a deixar de ir na semana, não tinha mais prazer em chegar no domingo cedo. Ele começou a jogar videogame e começou a não querer mais ir para a igreja. E aí foi realmente onde eu pude entender que nós temos que buscar incansavelmente Deus todos os dias e nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele não foi mais para a igreja e eu continuei indo. E eu lembro que eu sentava na cadeira e olhava, ele não estava mais ali do meu lado, e eu olhava os outros obreiros passando com a salva, e eu lembrava quando eu ficava admirando ele passando com a salva, e eu não tinha mais o meu companheiro ali. E ele começou estava trabalhando já, né? Ele começou a chegar tarde em casa, novamente, e começou a esquecer de vir para casa de novo. Para mim aquilo ali foi um pesadelo, porque eu não imaginava que ele não ia que ele ia se afastar. Eu achava que ele nunca mais ia se afastar dos caminhos de Deus. E quando eu vi eu na mesma situação, eu digo, meu Deus, pronto, agora não tem mais jeito. Agora eu deveria ter aproveitado mais esse um ano que eu passei na igreja, porque eu perdi. E ele não só esquecia de vir para casa um dia, ele esquecia de vir para casa todos os dias. Ele saía para trabalhar na sexta-feira e só voltava na segunda. E todos os dias, sem exceção, 4:30 da tarde, eu ligava pro celular dele. Porque se ele atendesse, eu tinha esperança dele vir para casa. Se ele desligasse o celular, ali eu sabia que ele não vinha mais. E eu ficava muito mal, ficava arrasada. E todo dia, 4:30, eu não precisava olhar mais no relógio, meu coração apertava. Eu vivi nessa angústia 3 anos. Você imagina aí, um ano tem 365 dias. Todo dia, essa angústia dentro do meu coração. 4:30 da tarde, eu tinha que ligar para ele, para ter a certeza se ele vinha para casa.
Eu não tinha vida, eu não queria ir para a igreja, porque eu ficava lembrando que ele estava ali. E as minhas amigas iam me procurar. E eu fiquei nessa luta. Eu nunca desisti de acreditar no Senhor. Eu sei que Deus entendia meus momentos de fraqueza, porque eu não estava mais tendo forças. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me fortalecia de alguma forma. E nesse período, eu vivi muitas experiências com Deus. Muitas. Mas também fui bem teimosa, porque eu queria resolver do meu jeito. Eu queria que isso terminasse logo. Era uma confusão tão grande dentro de mim, vinha aquela angústia de achar que ele não ia sair dessa vida mais. Ele se entregou muito, foi bem diferente de antes dele aceitar Jesus. Quando ele caiu, quando ele se afastou de Deus, foi muito diferente. Ele se envolveu demais nas amizades. Ele passava de 3 dias, 4 dias. Não tinha dia certo. Ele podia ser segunda, podia ser terça. Feriado, carnaval, para mim era um terror. Eu já ficava naquela ansiedade que ele ia sumir esses dias todos. Então, eu olhava dentro de mim, eu olhava para ele, eu olhava para a situação e eu não acreditava mais. Mas lá no meu íntimo, dentro do meu coração, eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim não desistir. Mas não foi fácil, porque você quer dar o seu jeito. Eu me lembro que eu ficava sentada na cadeira na janela. Eu morava em apartamento, aí eu morava no segundo andar e eu conseguia ver os telhados. E eu sabia que um dos locais que ele costumava ficar era para esse lado desses telhados que eu ficava olhando. E eu me sentava ali e ficava olhando para os telhados, tentando imaginar em qual daqueles telhados ele estava. Quando eu ficava muito angustiada, eu me trancava no quarto. E eu louvava aquele hino da harpa. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti. Eu só conseguia louvar esse hino todas as vezes, quando eu já estava desesperada, angustiada, que eu não suportava mais. Eu louvava esse hino, eu me sentia tão próxima de Deus. Ali Deus me consolava de uma tal forma que a dor passava. E ali eu conseguia cuidar dos meus filhos. Eu esqueci de mencionar que nesse período que ele se afastou, eu estava grávida e tinha tido a minha filha. Foi assim que eu tive a minha filha, né? E é incrível como Deus cuida de nós. Eu me desesperava tanto. Eu não tinha mais tanta fé. Mas Deus teve tanta misericórdia da minha vida. De me amparar. De fazer passar aquela dor. E eu fiquei indo para a igreja. Às vezes eu não conseguia. Quando ele não vinha para casa, eu fechava minhas portas, não queria sair. E foi assim, lutando. Quantas madrugadas ele batia na porta, 3 horas da manhã, 4 horas. Chega, meu coração apertava. Aí ele chegou em casa. E ele entrava, tirava o dinheiro que estava na gaveta e saía de novo. Era pior de quando ele só não vinha. Porque ele vinha e saía de novo. E teve uma vez que Deus me mostrou. Mas eu tive que aprender isso duramente.
que se ele não fizer, eu estava fazendo em vão. Que eu tinha que confiar nele e esperar nele. Ele tinha um dinheiro para receber e eu pensei, se eu me encontrar com ele para receber esse dinheiro, ele vai receber e vai vir para casa. Se ele receber só, ele vai sumir. Então eu fui dar o meu jeito, minha filha pequena, o meu filho também. Falei para minha sogra ficar com meus filhos. Eu liguei para eles de manhã, umas 8 horas da manhã. É incrível como esses detalhes, quando a gente passa a contar, você vê uma história, um filme na sua cabeça. Eu me lembro dos detalhes, eu me lembro das sensações que eu senti. E eram as 8 horas quando eu liguei para ele, dizendo que ia para a Caixa Econômica no centro, para pegar o canto na fila, esperar entrar no banco e ficar lá aguardando, para guardar o canto para ele chegar lá e só sacar o dinheiro. Aí ele ainda falou assim: qual é a caixa que você vai estar? É a do centro? Aí eu saí de casa mais ou menos às 9 horas, fui para a caixa, deu horário de entrar, eu entrei e eu fiquei na fila. Olha, a fila de banco já é ruim. Imagine você esperando uma pessoa que nunca foi. Deu 10h30, deu 11, 12, 1, 2, 2h30. Eu disse, ele não vem. Aí eu fiquei pensando, tem uma caixa lá na Bezerra de Menezes, eu acho que ele foi pra lá. E eu peguei o ônibus, fui pra Bezerra de Menezes. Eu cheguei lá 3h30 e fiquei lá esperando. E ele não apareceu. Gente, ali foi pior do que ele só ter sacado o dinheiro e não ter vindo pra casa. Eu não me senti amada naquele momento por ele. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Porque ele sabia onde eu estava. Ele sabia que eu estava lá, com fome, na fila, esperando por ele. Eu não almocei, eu não comi nada. Eu fiquei ali. Ele sabia que eu estava ali porque ele confirmou qual era o banco que eu estava. Para quê? Para ele ir sacar o dinheiro em outro banco. E ele não veio para casa do mesmo jeito. Não adiantou o que eu fiz. Eu fiquei arrasada. Aí Deus disse assim, filho, espera e confia. Porque eu sei a hora de fazer. Não adiantava eu querer do meu jeito. Ia ser... Ele ia voltar de novo. Mas eu sabia a hora de pesar a mão sobre a vida do meu esposo. E é desse dia pra trás, eu me revoltava com meu esposo. Eu dizia as coisas com ele quando ele chegava em casa. Eu tinha os meus momentos que eu orava, eu buscava, como eu falei, me trancava no quarto. Eu acho que quem passou, ou quem passa, entende esse conflito de sentimentos que a gente tem. De uma hora se revoltar com tudo e de uma hora você se apegar à sua fé. Mas nesse dia que eu me senti assim, a pior pessoa do mundo, que eu ouvi Deus falar comigo, eu comecei a mudar. Uma das coisas que eu fiz incansavelmente foi orar pelo meu esposo, para Deus guardar ele onde ele estivesse, livrar ele de todo mal. Eu orava pela vida do meu esposo como eu orava pelos meus filhos. A gente não quer que nada toque nos nossos filhos, que nenhum mal aconteça a eles, pois eu orava com essa mesma intensidade. E eu comecei a perceber que quando meu esposo não vinha para casa, eu não sofria mais. Eu ficava, meu Deus, eu acho que eu não me amo mais, porque eu não estou mais sofrendo. A própria família dele se revoltava comigo porque eu não deixava ele. As pessoas ao meu redor perguntavam se eu tinha medo dele, porque eu
não tinha um porquê de eu querer viver com ele. E eu comecei a amar ele de uma forma, do jeito que ele estava. Eu amava. Eu não perguntava onde ele estava, eu não queria saber mais, assim, na minha cabeça, quando ele não vinha para casa. Eu não ficava com aquele pensamento, meu Deus, onde ele está, o que ele está fazendo, não. Eu botava louvor, eu via corinho de fogo, eu me enchia da presença de Deus. Tinha vezes realmente assim que o coração ficava pequeno, aí eu só tinha o canto certo, eu me trancava no quarto e louvava o meu hino da harpa. E ele chegava de madrugada, aí eu abria a porta, ele se ajoelhava nos meus pés e dizia, Senhor, me deixe, porque se você deixar eu vou morrer, eu só tenho você. E eu tinha uma pena, eu olhava assim, e isso foi passando. E Deus foi me curando, tirando a dor de dentro de mim. Deus me fez entender, depois de tudo que eu passei, que para ele transformar a vida do meu esposo, para o meu esposo voltar para os seus caminhos, liberto de tudo, ele precisava trabalhar primeiro na minha vida. Porque é como um presente. Eu lembro quando eu era criança que as mães tinham o costume de pegar as bonecas, deixar dentro da caixa em cima do guarda-roupa. E dizia que só ia dar para a criança quando ela fosse maiorzinha para ela não quebrar. E Deus fez do mesmo jeito comigo. Deixou ali, meu presentinho ali em cima do guarda-roupa. Quando eu estivesse pronta, ele ia me dar nas minhas mãos. Não adiantava, com meu coração ferido, meu esposo ser resgatado. Porque quando eu tivesse uma raiva, qualquer coisa que acontecesse, eu ia passar na cara dele. Eu ia dizer, mas você fez assim, quantas vezes eu fiquei só e não ri. Tudo ia ser motivo para me passar no rosto dele aquilo que foi sepultado. Então Deus começou a trabalhar no meu coração. O ódio saiu, a mágoa, a dor, eu não sentia mais dor. E eu tinha uma certeza que Deus ia transformar a vida do meu esposo. E ele continuou do mesmo jeito, sem ter hora para chegar em casa. Entrava e saía de novo. E olha com aquela convicção. E olha, veio provação demais. Situações para me trair o meu esposo. De tudo que já passou na minha vida. Eu tinha uma certeza tão grande do que Deus ia fazer quando eu comecei a parar para ouvir a voz de Deus, que às vezes a gente dá tanta atenção para o nosso problema que a gente não escuta a voz de Deus. Deus está falando a todo momento com você. Quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu nunca fiz nada para desagradar a Deus. Eu tinha um temor tão grande, eu não queria decepcionar o Senhor. O que meu esposo fazia me dava motivo para me querer dar o troco. Ele não merecia. Vinha aquele pensamento na minha cabeça, mas eu pensava, eu não posso decepcionar o Senhor, porque se eu decepcionar, eu vou perder a minha bênção. Eu tinha certeza que meu esposo ia ser liberto. E que eu não podia perder essa oportunidade. Porque senão outra pessoa ia ficar com a minha bênção. E eu lembro de uma noite, eu botei a roupa para lavar e a máquina de lavar tava com problema e inundou minha cozinha, já tava passando para a sala, aquele horror de água. E ele não veio para casa. Eu tava tão estressada nessa noite, porque eu tinha visto ele e ele disse, não, eu vou só ali pegar um dinheiro, ver um jaca, um pagamento. E nisso ele não voltou. Eu sabia que quando ele estava dizendo isso, ele não ia voltar. E aí a casa enchendo d'água e eu tirando com pano, porque apartamento eu não podia escorrer água pela escada, porque ia ser o dobro do trabalho
foi com a estopa, o pano lá, trouxendo no balde. E eu, meu Deus, ainda me acontece isso, eu tão sem paciência. Sequei. E depois fui me ajeitar, ajeitei meus filhos e fui dormir. E eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num prédio muito alto e eu conseguia ver o mar. Como se eu estivesse na sacada, era o prédio mais alto, era o local mais alto que eu estava. E eu vi umas ondas muito fortes, muito turbulentas, assim, umas ondas grandes, gigantes, que iam chegar lá onde a gente estava. Aí eu dizia assim, meu Deus, vai inundar tudo e nós vamos morrer. Aí eu ouvi a voz de Deus assim, vindo do céu, que não se preocupe, porque você e a sua casa não será atingida. Aí bem, aí eu dormi, né? Continuei minha noite e quando eu acordei de manhã, foi com a notícia. O meu esposo não tinha vindo para casa, né? Ele saiu, ligou pro pastor da gente, ligou pro irmão da igreja, dizendo que estava indo para casa matar 3 pessoas. Ele e mais 2. Como eu morava em apartamento, se ele tivesse ido lá para casa, eu e meus filhos estavam lá em casa, eu ia abrir a porta para ele, ninguém ia, até que as pessoas entendessem o que estava acontecendo, tinha acontecido um desastre, uma catástrofe. Ele foi para casa da mãe dele. A mãe dele disse que não reconheceu ele. Ele passou direto para a cozinha, pegou 2 facas e partiu para cima da mãe dele para matar ela. A irmã dele se jogou na frente, ele estava com uma força indescritível. O pessoal do meio da rua entrou dentro da casa, entrou um senhor lá para segurar ele, para tomar as facas, amarraram ele e eu em casa eu não vi nada. Eu só soube quando tudo passou. Aí foi uma missionária da igreja, orou nele. Quando ele viu ela chegando lá, não era ele. Ele disse, você não pode ficar aqui não, dizendo com ela. E ela expulsou, né, esse demônio que estava sobre a vida dele. E quando eu me saber, ela tinha passado tudo. Aí eu me lembrei do sonho que Deus tinha falado comigo. Realmente aconteceu aquela turbulência, mas eu não ia ser atingida. Deus, ele cuida demais de nós. O deserto não é fácil, mas foi ali que eu tive experiências sobrenaturais. Você ter a certeza que está ouvindo a voz de Deus falando com você. Eu não troco nada do que eu passei, nada, porque hoje transformou quem eu sou, transformou meu casamento, a minha vida com meu esposo, tudo que eu aprendi, aquela sensação gostosa de lembrar como se fosse ontem do que eu passei com Deus. Então não troco. E eu teria muitas outras situações, porque como eu falei, foram 3 anos. E teve uma noite que a gente cansa. Deus sabe. Deus conhece. Deus sonda os nossos corações. Aí teve uma noite que eu, de novo, mesma história dele não vir para casa. Eu não tinha raiva, eu não me desesperava, mas eu estava sem forças. Eu dizia, Deus, se não acontecer alguma coisa, eu não vou suportar mais. Eu não aguento mais. E fui dormir. E de manhã a minha cunhada, 6h30 da manhã, batendo no meu portão. Que ele tinha sofrido um acidente de moto. E ali, isso foi de domingo para segunda. Aí eu me ajeitei e fui para a emergência do hospital com ela. Cheguei lá, ele estava lá deitado todo sujo. Ele me viu assim, chegou, os olhos dele brilhou. E um detalhe que eu dizia para o Senhor, que Deus fizesse algo para isso parar, que eu pagaria o preço que fosse preciso. Eu faria o que fosse preciso, eu pagaria o preço para ver ele liberto. E
nesse dia desse acidente, quando eu falei pro Senhor que eu não suportava mais, eu tava doente da minha coluna, eu tava com o exame marcado, aconteceu no domingo, eu tava com o exame marcado na quarta-feira, para fazer da minha coluna, porque eu estava com dores muito fortes. Eu estava no período menstrual da mulher, com intensas dores de cólica. Eu passei 9 dias internado com ele no hospital. Passei 2 dias na emergência do hospital, na cadeira de pau, passando frio, com dor de coluna, com dor de cólica, e ainda me sujei toda. Gente, foi tão cansativo, mas eu fiquei os 8 dias. Eu não liguei pra ninguém da família dele, ele tem mais 6 irmãos, ninguém, e nem amigo pra ficar com ele. Eu paguei o preço. E ele trabalhava na empresa, então nesse hospital eu tinha um plano, mas era de São Paulo, então tinha que fazer um tal de intercâmbio para poder ele conseguir ser internado, até ele conseguir a cirurgia. E nessa armação ainda passei 2 dias na emergência. Meu Deus, minha mente eu não aguentava mais. Vai pra cá, pega papel tal, agora vai na administração, agora você vai no setor de intercâmbio, volta pra administração. Gente, eu não aguentava mais, o hospital imenso. Eu com dor, rodando, com fome, porque lá a comida do restaurante era muito cara, a gente não tinha dinheiro. Gente, eu paguei um preço, mas eu nunca murmurei. Nunca. Porque eu sabia que ali tinha sido a mão do Senhor. E eu vou contar como foi o acidente dele. Ele estava na moto, devagar, porque ele ia fazer uma conversão. E no que ele ia entrar, tinha uma areia, porque era um depósito, aquelas areias de depósito, né, de material de construção. A moto derrapou, aí ele caiu e saiu arrastando. Nessa quedinha, ele quebrou a clavícula, ele esmagou a escápula e a orelha dele, isso aqui dele, ele estava sem capacete, estava tudo ralado, e a orelha dele, a gente olhasse aqui, a gente conseguia ver o reflexo do outro lado, de fina que ficou um papel. E até meu esposo disse que, na verdade, né, os irmãos da igreja disseram que Deus fez assim para ele cair, mas já parou. Porque como ele ficou, era para ele ter morrido. E ele não estava em velocidade, ele não bateu em nada, ele só derrapou. Mas Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Depois do que meu esposo passou ali no hospital e eu junto com ele, ele disse: filha, o que mais me doía não era nem a dor da queda, da cirurgia, que ele botou placa, botou pino. Ele tem 8 pinos até hoje, ele não tirou. Ele disse que o que doía era saber que era a mão do Senhor. Aquilo ali, ele disse que chega assim, o coração dele apertava, que ele sabia que tinha sido a mão do Senhor sobre a vida dele por causa da desobediência dele. E desde esse dia, para a honra e glória do Senhor, que nós ficamos firmes no caminho de Deus. Agradeço a Deus por tudo que eu passei, porque o nosso casamento é diferente. Eu acho que se eu não tivesse, nem eu e nem ele, porque quando eu estava passando pela prova, eu dizia que a culpa era dele. Que tudo que a gente estava passando, a culpa era dele. E Deus me fez entender que, assim como diz, que os dois se tornam um, né? Quando faz uma aliança diante de Deus, tudo que acontece não é para um, porque nós não somos um. Então, Deus estava tratando, não era só com ele, era comigo também, porque nós somos uma só carne. Então, foram todas essas coisas que Deus foi me mostrando e me fez entender. E hoje eu sou muito grata a Deus. O meu casamento foi restaurado, como eu falei, e eu sou muito feliz. E não perca a sua fé em Deus. Eu achava muitas das vezes que era impossível, porque meu esposo já tinha ido para a igreja, já tinha sido resgatado. Eu achava que ele não cairia, ele caiu e foi pior, foi 70 vezes 7 pior do que no começo de tudo.
E hoje eu tô aqui falando da minha história para você, do que Deus fez, das maravilhas que Deus fez, do sobrenatural que eu vivi com Deus. E Deus, ele é fiel. E assim como ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua. Mas uma amiga minha, ela me disse uma frase que eu vou levar pro resto da minha vida. Que Deus quer que nós venhamos nos colocar na posição de filho e de filha. Então é essa frase que eu termino aqui esse testemunho. Se coloque na posição de filha, se coloque na posição de filho e deixa Deus te mostrar do que ele é capaz de fazer na nossa vida.